Tá em crise? Chama o Fluminense. Voltamos a ressuscitar mais um no Campeonato Brasileiro. O Bragantino que vinha de 8 derrotas consecutivas, o Fluminense a 7 jogos sem perder. Quem poderia imaginar, né? A gente poderia imaginar. Falei sobre isso aqui no pré-jogo. Quem acompanhou o pré-jogo aqui no canal do Lessa viu. Falei, olha, espero que hoje o Fluminense não ative de novo o modo Robin Hood. Porque, invariavelmente, isso acontece. Foi mais um jogo em que, se o Fluminense tivesse feito o básico, o mínimo, poderia trazer pontos ou levar pontos para o Rio de Janeiro. E por isso eu tenho falado de maneira insistente, eu tenho batido nessa tecla, que pode servir talvez de bengala em alguns momentos para o Renato Gaúcho, que pode servir de desculpa para erros que são cometidos de maneira sistemática, mas é um fato. Vocês podem reparar, é até repetitivo, mas eu insisto, eu falo, gente, se entrar focado, se entrar ligado, se entrar concentrado, fizer o jogo correto, vai trazer ponto. Vai trazer ponto. Mas é inadmissível que o Fluminense entrar em campo da forma como entrou hoje. E simplesmente levar 3 gols, 2 praticamente iguais. Os 4 dá pra gente falar que eram perfeitamente evitáveis. Talvez menos o segundo. O restante eram todos gols evitáveis. E mesmo sem fazer uma partida brilhante, se tivesse tido um comportamento defensivo apenas ok, daria para ter conseguido um resultado melhor. É impressionante como o time entra dormindo, leva 2 gols com 3 minutos, com todo mundo, e você pode, se a gente pegar, uma hora eu vou pegar isso, vou pegar todos esses gols que o Fluminense levou nesse pós-Copa do Mundo, gols de bola aérea, principalmente as bolas levantadas na área, para vocês perceberem um padrão muito claro. A bola é levantada na área e está todo mundo meio que olhando, só a bola. Os jogadores não se ligam na movimentação dos jogadores. E sempre que entra dessa forma, as coisas acontecem assim. E eu não estou querendo dizer que perdeu porque entrou desatento. Foi apenas uma fatalidade. Não. Há de se entender o porquê o time entra dessa forma em campo. Num jogo em que, claro, não é um jogo decisivo. O jogo decisivo é semana que vem. Mas isso é um alerta. Semana que vem, contra o Bahia, mata-mata. Daqui a pouco, contra o Lanús, é mata-mata. Se entrar dessa forma, é porrada e depois casa. Então, é o tipo de comportamento que foi padronizado em algumas partidas, que a gente não viu, pelo menos em grande parte desses últimos jogos, que infelizmente se repetiu em Bragança Paulista. O primeiro gol, uma bola levantada na área, a atuação do Fentes, aliás, dos 2 laterais, uma tragédia, né? Uma tragédia de miolo de zaga também ok, mas a atuação dos 2 laterais hoje, pelo amor de Deus. O Fuentes, 3 gols foram pelo lado dele. 2 gols, bolas alçadas na área, ele olhando, o jogador, se não me engano, o Laquintana que evita a saída de bola, rola para trás, João John faz o gol, depois uma jogada à esquerda, a bola esticada nas costas do Freire, se não tinha ninguém ali, o Fuentes estava lá marcando não sei quem. O Fluminense com 4, 5 jogadores. No momento do passe, o Fluminense tem 4, 5 jogadores atrás. Só o Eduardo Sacha entre eles. E o Eduardo Sacha consegue, ainda assim, fazer o segundo gol do Bragantino. 2-0, aí é óbvio. Né? É claro que aquilo vai ter um impacto. É muito mais difícil você reagir quando você larga tomando 2 gols. É muito mais complicado, é evidente. Né? E o Fluminense foi tentar a reação. Não fez um jogo assim, não conseguiu levar tanto perigo de cara, mas foi aos poucos tendo domínio territorial da partida, tendo mais posse de bola, e conseguiu fazer um gol bonito, por sinal. Talvez a única boa notícia desse jogo, de fato, a atuação de Lúcio Acosta. Um jogador que se apresentou, correu para todos os lados, claramente não é a marcação forte dele, e nem é para ser mesmo, de fato, mas é um jogador que participou, se colocou à disposição do jogo inteiro. Né? E achou, primeiro inverte a bola para a direita, para o Guga, depois acha um passe maravilhoso para o Canóbio, que rola para trás, o Hércules chega e diminui para cá. Opa, dá uma esperança.
tem como buscar, né? Claro que tem como buscar. A gente está falando de futebol. Vamos voltar para o segundo tempo e vai ter como a gente buscar. E aí leva um gol muito parecido com o que levou no primeiro tempo, no comecinho de novo com 3 minutos. De novo, a bola vem da esquerda, o Hércules está entrando na área, meio que trotando, olhando, o Fuentes sai para marcar o centroavante, o Freitas, ou o Manuel, se não me engano, acho que era o Freitas, estava pegando o jogador da frente, o Fuentes sai para encostar, não olha em momento nenhum, ele não olha o Lactana atrás dele, não olha. E aí o cara está atrás sozinho. O Hércules que está ali não faz a leitura do cara que vai ficar sozinho. Não entra na área desesperado tentar tirar essa bola, a bola vai na cabeça, o cara faz o gol. Aí fica muito difícil. Não tem desculpa para um negócio desse, né? Não tem. 3-1, muito mais complicado. E aí o Fluminense vai ter que buscar novamente, remar tudo de novo. E no segundo tempo, se a gente olhar, tanto é que eu estou batendo nessa tecla, que se não fosse gols tão ridículos que o Fluminense levou, 64% de posse de bola, jogando fora de casa, né? 21 finalizações contra 8 do Bragantino. O Fluminense trocou 570 passes no jogo, contra 330 do Bragantino, para vocês terem uma noção. Deixa eu ver só a estatística de passes certos. 500 do Fluminense, 264. Então, teve esse domínio, teve esse volume. Só que... E conseguiu fazer 2 gols. Só que atrás foi um desastre. E aí compromete tudo. Depois, o Acosta ainda faz aquele gol. Você vê, inclusive, um chutaço do Guga, o goleiro rebateu e faz um gol de quem tem qualidade. Então diminui o placar, acende novamente a esperança. E aí o Bragantino, numa série de bola rápida no contra-ataque, o Guga tropeça, cai que nem uma banana ali no meio de campo. E os caras vão lá e fazem um gol. O 4º gol, e aí define o placar. Né? De novo, era um outro gol, e depois o Thiago Borges ainda quase conseguiu fazer um gol. Poderia ter feito o 5º ali no outro contra-ataque. Enfim, foi uma atuação desastrosa do Fluminense no sistema defensivo. Né? Uma atuação fraca também do Bernal hoje. No geral, bem fraca. Sem o Martinelli, o time acabou sentindo um pouco também. Hoje o Serra também não esteve num grande dia, assim como o Germancano. Mas enfim, é o que eu estou falando. Mesmo sem uma atuação brilhante, o Fluminense poderia ter tido uma sorte melhor se tivesse feito uma partida apenas regular no seu sistema defensivo. Né? É impressionante esse tipo de falha que o time parece ter normalizado nesses últimos jogos. E aí, para além da análise, eu vou colocar aqui... São 2 coisas diferentes, tá? Eu acho que tem jogo que a gente está com tanta raiva que não dá para falar de arbitragem. Tem jogos e que dá para falar. Esse lance aqui só é pênalti para certos clubes. Para certos clubes isso aqui teria sido marcado pênalti. Só para alguns. Para outros não. Aí não tem VAR, não tem a merda do VAR, não funciona. Mas quando é contra, funciona na hora. Não, um pênalti claríssimo que poderia o Fluminense ter empatado o jogo ali no primeiro tempo. Poderia ter empatado. Se isso ia mudar o destino do jogo ou não dá para saber. O fato é que era para ter marcado esse pênalti. É um absurdo não ter marcado esse pênalti. Simples. É lance para chegar e marcar o pênalti, acabou. Não tem discussão. Aí teve uma outra jogada depois. Essa jogada aqui, essa entrada no Hércules. Um outro total absurdo também, essa entrada no Hércules. O cara poderia ter sido expulso. Um tapa no rosto do Fuentes. Largou a mão Lactana na cara do Fuentes. O árbitro não deu nada, já tinha amarelo. O Bernal leva um cartão amarelo sem encostar no jogador do Bragantino. Uma atuação, assim, uma porcaria, um lixo de atuação desse árbitro, que eu até esqueci, o Lucas Paulo Torezin. Uma porcaria de arbitragem. É uma vergonha, de novo o Fluminense sendo lascado e roubado no Campeonato Brasileiro por causa de lances explícitos, lances claros, que não cabe interpretação. É um negócio assim, chega a ser repetitivo. E aí o Renato, na entrevista coletiva, falou sobre isso. Eu vou aprofundar em questões táticas, técnicas depois, no outro vídeo, mas eu resolvi, no primeiro momento, destacar também aqui essa fala do Renato, para depois a gente trazer outros elementos aqui para essa análise que eu vou trazer no outro vídeo aqui. Mas primeiro, vamos colocar o Renato falando sobre essa questão da arbitragem. 2-1 para o Bragantino, o último lance do primeiro tempo, nós tivemos um pênalti. Então muita gente pode falar, foi pênalti, não foi pênalti. Bom, o que eu tenho para falar desse lance, o Rodrigo, diretor de arbitragem da CBF, o Périx é a pessoa encarregada de cuidar do VAR.
A CBF sabe que eu sou um cara que defendo a arbitragem, dou moral para a arbitragem, mas tem horas que eu também tenho que falar. Uma pessoa, no caso, a pessoa do VAR, não é só no nosso jogo, isso é para o bem do futebol brasileiro. Não é só no nosso jogo que aconteceu hoje. Não pode, de maneira alguma, não pode. E nós temos exemplos disso no Brasil, inclusive. Não pode uma pessoa só tomar uma decisão. O que eu quero falar com isso? O VAR apita o jogo. Eu venho falando isso há 10 anos. O VAR apita o jogo. O VAR não pode apitar o jogo sozinho. Uma pessoa do VAR não pode decidir o que é certo e o que é errado dentro do campo. O árbitro é o dono do jogo. E muitos árbitros falam, eu que mando o jogo. Ele está certo, ele que manda o jogo. Então, mais uma vez, eu vou dar um conselho para as pessoas da CBF. Manda o VAR quando ele tiver numa indecisão, e uma indecisão ele tinha hoje, pode ter certeza, porque aquilo é pênalti. Porque no momento que o Facundo tenta dar o chapéu, tenta dar o drible nele, ele está com o braço aberto. Quando a bola pega no braço dele, ele joga o braço para trás. Bom, para quem jogou futebol, tapar os olhos e ver que foi pênalti. Mas aí tem pessoas no VAR que nunca jogaram futebol. Tem pessoas no VAR que acham que é aquilo e decidem. E um lance desse, que é pênalti e não é dado, não estou falando que a gente iria fazer o gol no pênalti, mas nós teríamos grande possibilidade de acabar o primeiro tempo com o jogo empatado. Então, o que eu quero falar para a CBF? Eu falo isso há 10 anos. Um lance desse, o VAR não pode decidir sozinho. Ele tem que chamar o árbitro. Ele tem que ter a segunda opinião. Não é porque o VAR chama o árbitro que o árbitro vai mudar de opinião. Porque muitas vezes o árbitro não está vendo o lance direito. O VAR está aí para isso. Chama o árbitro, converse, troque ideias. Olha, eu acho isso. O que você acha? São duas pessoas, no mínimo, que tomam uma decisão. Porque uma decisão de uma jogada errada, como essa, um pênalti não dado, pode botar um time para a segunda divisão, pode dar um título para um clube, pode tirar uma vaga da Libertadores. Enfim, pode acontecer um milhão de coisas. Não pode uma pessoa tomar uma decisão, porque ela vai prejudicar A, B ou C. Tem que acabar com esse negócio do VAR apitar o jogo. Eu não sou contra o VAR, pelo contrário, sou totalmente a favor do VAR. Se tem a máquina tem que ser usada para o bem. Agora, não pode uma pessoa achar, não foi pênalti. Ou foi pênalti. Faz o seguinte, chama o árbitro nesses lances, chama o árbitro, discute com o árbitro, conversa com o árbitro. Não é porque ele chamou o árbitro que o árbitro tem que mudar a opinião dele. Então tem que acabar com isso no Brasil. Há 10 anos, 8 anos que eu venho falando que o VAR tem que parar de apitar o jogo sozinho. Tem que parar. E a gente está vendo os erros infantis que o VAR tem cometido no jogo. Não é só no jogo do Fluminense, não. Em vários jogos eu vejo. Por quê? Porque uma pessoa só toma decisão. E no momento que uma pessoa só no Brasil toma a decisão, bom, a gente vê o que acontece, né? A gente tem visto. Então, enfim, em suma, poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, o Fluminense poderia ter pontuado e, de novo, para mim, perde pontos importantes no campeonato. É uma equipe que vinha num momento muito ruim, é uma equipe que vinha sem confiança, o Bragantino, uma sequência de derrotas e o Fluminense não consegue superar esse adversário e conseguir 3 pontos que seriam espetaculares para efeitos de tabela de Campeonato Brasileiro, pensando também na sequência que vem aí. Tudo bem que vai ter uma data FIFA depois, mas enfim, é um jogo fora de casa que dava para ter pontuado, depois é o Santos que também não está bem no campeonato. Não dá para um time desse nível, que quer conquistar título, que quer alçar coisas maiores no ano, pecar dessa forma, como já fez em outros jogos. Né? E também não dá para a arbitragem fazer essa vergonha, que também já não é novidade nenhuma. Enfim, isso não justifica, só para deixar bem claro, obviamente não justifica a incompetência do Fluminense e o desastre defensivo que foi a atuação do Fluminense hoje em Bragança Paulista, tá? Mas como eu falei, eu vou trazer outros elementos para essa análise aqui e outros detalhes que eu estou apurando em relação a uma outra fala da entrevista do Renato Gaúcho. Bom, vou trazer aqui uma informação agora, porque esse vídeo é um vídeo diferente, né, de análise e de informação também, que é sobre a venda do meia Isaac, que está quase concluída, não está totalmente fechada ainda, mas está praticamente definido que o Isaac vai para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Eu vou trazer algumas informações que eu trouxe
que eu publiquei mais cedo nas redes sociais e até pelo jogo não deu para trazer para vocês aqui no canal. Vocês vão lembrar, desses últimos dias, os amigos lá do GE publicaram 2 propostas que foram feitas pelo Shakhtar e negadas pelo Fluminense. Uma de 7 milhões de euros e outra depois de 9 milhões de euros. Né? Isso se aproximaria ali de 50 e... pouco mais, superaria 50 milhões de reais, mas não sabíamos se seria valor fixo ou se teria variável, a que se referia exatamente. Eu ainda não tenho esses detalhes, mas o Fluminense não aceitou essas propostas, seguiu negociando e está muito próximo de fechar um acordo para essa venda, de selar um acordo para essa venda. O que o Fluminense está buscando neste momento? Conseguir um valor fixo maior. Esse valor poderia ser em torno de 9 milhões de euros, um valor fixo. O Fluminense quer chegar nos 10, mas acho que não vai chegar. Então, creio que seja, a tentativa porque eles ofereceram 9 com bônus. Então, o Fluminense quer 9 fixo, vai tentar garantir 9 milhões de euros fixos, com mais bônus que sejam fáceis de se conquistar para o jogador. Tá? Além disso, tem outras exigências. Eu vou colocar na tela para vocês aqui o que eu publiquei nas redes, até para ficar mais fácil aqui. Além de exigir um valor fixo maior, o Fluminense quer que o pagamento seja feito num curto prazo e que o valor de bônus, como eu disse para vocês, sejam de metas ali bem atingíveis. O Fluminense também vai ficar com percentual numa futura venda e colocará uma cláusula nesta venda, tendo a preferência para um retorno do Isaac ao futebol brasileiro, para evitar que ele vá para um rival diretamente. É uma coisa que o Fluminense já tem feito e fez na situação ali do John Ares também. O que vem travando o negócio, que impediu o negócio de ser fechado já de cara, é que o Fluminense também tenta reduzir o percentual dos empresários. O Fluminense é 85% dos direitos do Isaac, mas tem 10% dessa questão que é a taxa dos empresários, né? Que é o percentual dos empresários. 10% por prioridade de venda. É um outro termo, acho que me fugiu aqui agora, mas enfim, 10% pela venda é do empresário. Então o Fluminense tenta reduzir esse percentual para ficar com uma fatia maior dessa negociação. Tá? Então, as condições são essas. E por que o Fluminense está negociando o Isaac? Obviamente eu não sei todos os motivos, mas o que eu tenho certeza é que há uma pressão do staff do Isaac para que ele seja aproveitado no profissional. No profissional do Fluminense, lembrando que o Isaac acabou de subir, faz muito pouco tempo. Fez poucos jogos, não conseguiu, obviamente também não teve uma sequência, não teve tantas oportunidades, mas no Campeonato Carioca também não conseguiu sobressair. O Riquelme, por exemplo, apareceu mais no Campeonato Carioca do que o Isaac, muito mais. No profissional não vai ter espaço agora, porque o Fluminense tem o Ganso e acabou de contratar o Acosta. Até pela questão física, o Isaac ainda muito esmirradinho, ele não vai jogar agora. Então todo mundo sabe disso. O Fluminense falou, olha, cara, não vai ter, agora não tem como ter espaço. Vai chegar, vai trabalhar esse ano e ano que vem talvez tenha uma brecha maior. Mas agora não vai ter espaço. E os caras querem que o Isaac tenha minutagem no time de cima e não mais no sub-20. Tá? E aí, é o que eu vou trazer para vocês aqui, é um recorte do que é a realidade. E aí cada um faz o que quiser, porque isso eu já venho falando sobre isso, não é de agora, sobre outras situações em relação a outros jogadores como Cauã e Elis que foram vendidos. Vocês lembram lá na situação do Cauã, que ele chegou a ser rebaixado para o sub-20 porque os caras estavam fazendo exigências absurdas. Uma das exigências era não voltar mais para o sub-20, para renovar, além de pedirem o caminhão de dinheiro para um moleque que mal tem 18 anos. O futebol hoje é isso. E aí os caras fazem pressão. Tem uma questão do pai do Isaac também, que quer que o jogador jogue, que é um absurdo, que não joga, que não tem oportunidade, que é isso e é aquilo. Sendo que o moleque acabou de subir, ele está fazendo a transição ainda. Então o clube, para renovar o contrato e não perder o garoto, de graça, evidentemente, tem que aceitar algumas condições, porque eles impõem. E se eu não aceitar, o cara não renova, daqui a pouco ele sai de graça. Essa é a realidade, infelizmente essa é a realidade. Então os caras começam a pressionar e aí o garoto não quer mais, não fica mais afim de descer para jogar no sub-20, só quer jogar no profissional não joga, fica essa queda de braço
A comissão técnica, o Renato fala, olha, não tem condições ainda de jogar, não tem corpo ainda para jogar. Não estou dizendo nem que é certo ou que é errado, eu estou falando o que realmente acontece, tá? Não está preparado para jogar. O que acontece é isso. E aí, qual o temor? Aí é uma leitura que eu faço da situação. O Fluminense tem a opção de não vende de jeito nenhum, vai ficar aqui, vai arriscar para tentar, se ele der certo e explodir, ganhar um dinheiro grande lá na frente. A outra opção, vende agora, garante esse dinheiro, por quê? A verdade é, por mais promissor que seja o Isaac, e ele é muito promissor, na base, um grande destaque, sempre foi, seleção de base junto com o Riquelme, é indiscutível, é uma grande promessa. Mas o Arthur também era uma grande promessa. O Fluminense recusou proposta de 8, 10 milhões pelo Arthur. E a gente viu no que deu. E tem outros exemplos assim. Mas tem exemplos também de João Pedro, que saiu daqui de graça praticamente e se tornou o jogador que se tornou hoje. Um absurdo, um craque de bola. Então, a diretoria pesa. E aí, vale o risco? Vamos segurar e arriscar? Mas não vai ter espaço agora. O jogador pode desvalorizar, porque não está jogando. Daqui a pouco não tem sequência no profissional. Fico fazendo pressão. O Vitor Hugo no Flamengo também é outro exemplo. Né? Só para citar um exemplo do rival. Recusaram propostas altas por ele. Ele não foi, não teve mais sequência depois no time e agora está desvalorizado. Então, assim, tem uma série de questões que são levadas em consideração e aí tem que se tomar uma decisão. Eu, particularmente, não gosto de jogador dessa idade, que não foi testado no profissional, que não teve oportunidade, que é uma promessa. Eu, particularmente, não gosto de jogador vendido assim, sem antes, pelo menos, a gente ver de fato se tem potencial, se tem condições, se não tem condições. Me incomoda bastante. Mas a realidade é que o sistema hoje, ele pressiona o tempo todo, tem que jogar, tem que jogar. Está preparado, mesmo sem ter condições, ninguém quer saber. Tem que jogar de qualquer jeito. E ficam fazendo essa pressão. O moleque não joga, daqui a pouco não quer mais saber de jogar no sub-20, e aí cai naquele limbo ali. Enfim, é uma situação muito complicada. Eu gostaria muito. Tem jogadores que são contratados por valores altos, como veio Soteldo agora. Eu gostaria muito que um moleque desse tivesse mais oportunidades. Mas o Fluminense vai contratando reforços e todo mundo quer reforços. Mas aí, o reforço sendo bom ou ruim, chega, vai ter mais espaço do que quem está ali. Até porque são caras profissionais, o cara tem mais rodagem. Vai jogando, vai jogando. E os moleques, automaticamente, se não for muito acima da média, e o Isaac não teve assim, uma atuação nem no Campeonato Carioca, como o Kaique teve lá atrás, se destacou e tal, e aí vão ficando ali. Né? E precisam ter tempo, esse tempo para maturar, para evoluir, para aos poucos ter chance, ter oportunidade. Não tem ciência exata nisso. Não há ciência exata. Só o tempo vai dizer se foi uma decisão certa ou não em vender o jogador. Só mesmo o tempo vai dizer. Eu não gostaria que fosse vendido. Eu gostaria que ele tivesse condições de demonstrar aqui. Mas é um risco. Inegavelmente é um risco. Não tem como discutir isso. Discutir isso é querer fugir da realidade. Um jogador pode chegar e explodir, como pode também não acontecer, e aí você perde uma grana. Vamos ver, é uma situação, até o Wilson Forte lá da Central Fluminense publicou que ele já se despediu dos companheiros, então basta o Shakhtar atender a essas exigências e provavelmente essa venda do Isaac vai ser sacramentada hoje ou amanhã, muito em breve, e ele vai jogar no Shakhtar Donetsk. Resta depois a gente tentar descobrir por quanto, qual vai ser o valor que o Fluminense vai receber por isso. Fechou, galera? É isso. Vou ficando por aqui e assim que tiver mais novidades em relação a esse caso, evidentemente eu vou trazer aqui para vocês, tá? Não esquece não de deixar seu like aí, se inscrever no canal e também o seu comentário, como sempre, muito bem-vindo. Tamo junto, valeu!